Bem-vindo! Hoje vamos falar da conversa mais famosa da Bíblia, entre Nicodemos e Jesus, no capítulo 3. Recebo de novo o pastor Paulo Henrique e Samuel Valério, que são os dois também professores. Bem-vindo! Xavier, muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Estreando esse estúdio novo, né? Você que está aí Verdade. nos assistindo, um layout novo. A gente está sempre tentando inovar e melhorar para você. Muito obrigado. É sempre bom estar nesse canal, Fórum de Teologia. Obrigado, Paulo. Pastor Samuel, você quer se apresentar rapidinho? Mais uma vez, Xavier, muito obrigado. É um prazer poder partilhar esse tempo aqui contigo, com o pastor Paulo, e poder aqui desfrutar desse tempo de aprendizado, de troca de ideias e fazendo, né, teologia, promovendo esse conhecimento teológico. O canal Fórum Teológico tem sido um instrumento para abençoar as pessoas e nós estamos aqui para contribuir com isso. Obrigado. Vamos começar com você, pastor Paulo. Você que conhece bem o mundo judaico, né? Simplesmente, o que é um fariseu? Que Nicodemos era fariseu, que está escrito claramente. Quando a gente vai falar de fariseu, esse é um termo hoje utilizado, ele é muito pejorativo. Porque você vai falar de fariseu, você fala assim, na igreja, esse fariseu, aquele fariseu. Verdade. Denota uma questão um pouquinho mais... parece feio, né? Parece algo que é meio assombroso. E na época de Jesus, nós tínhamos alguns fariseus famosos. Paulo, por exemplo, era fariseu. Ele fala, fariseu de fariseu. Nós tínhamos também Gamaliel, em hebraico, que também era fariseu. E o próprio Nicodemos, que também era fariseu. A palavra fariseu, Xavier, vem do hebraico e ela é ferushim. Então, ferushim, que significa vertical. E entende-se que a expressão fariseu era... Tem até um caso que Jesus fala assim, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Entendia que essa ideia de... Inclusive, uma outra questão também dentro da cultura judaica chamada de cabalismo, né? Ou a cabala, ou cabalá, que é aquele que recebe de forma direta de Deus, sendo então o primeiro cabalista dentro da cultura judaica, chamado de Moshe Rabbeinu, que é o Moisés. Então, o fariseu é aquele que acredita que recebeu direto das mãos de Deus a lei, que acredita em anjos, que acredita em vida após morte. Flávio Josefo fala que na época de Jesus a gente tinha cerca de 6.300 fariseus e eles eram os doutores da lei, os mestres da lei, e eles ocupavam a maior parte daquilo que nós chamamos em hebraico de Sinedrim, conhecido como Sinédrio. Verdade, que é uma corte suprema, né? Sim. Que era muito importante na época, né? Exatamente. Não. E o pastor Samuel, o Nicodemos, está escrito também no texto original, né? Vem visitar Jesus à noite, né? Palavra nichta, em grego. Você tem uma interpretação mais simbólica porque ele vem à noite, ou para você isso não é tão fundamental no texto? E só para depois responder, vamos lembrar o final do capítulo 2, onde Jesus fazia muito milagre. Por isso que chamou muita atenção de Nicodemos, né? Porque é bom lembrar que esses capítulos foram inventados pela igreja anglicana, acho que no século XII. O texto original e o Paulo sabe bem, o texto em grego antigo não tem capítulo, não tem versículo, né? Então vamos conectar um pouquinho. Respondendo sobre a noite, tem alguma análise? Eu penso que Nicodemos, de certa forma, poderia ter algum receio desse enfrentamento direto com Jesus e também por ele estar nessa posição de fariseu, um mestre que ensinava ali dentre o povo, talvez algum tipo de receio de ser mal visto por aqueles que ele ensinava. E talvez por conta disso ele tenha buscado Jesus de madrugada. Mas também uma outra forma que nós podemos olhar para esse texto, eu penso que era que ele gostaria de ter um tempo mais íntimo com Jesus. Jesus era cercado pelas multidões. Jesus estava sempre cercado por um grande número de pessoas. E fazendo tantos milagres como ele fazia, as pessoas sempre estavam atrás de Jesus. E à noite era o lugar onde Jesus tinha menos contato com as pessoas. Então também era um tempo mais íntimo, um tempo mais tranquilo. E possivelmente
Nicodemos deve ter buscado Jesus também na madrugada para ter um tempo mais particular com Jesus, com o Mestre. E ali desfrutar, e aí, a partir, né, desse tempo, surge essa experiência maravilhosa que nós falaremos durante o programa de hoje. Verdade. E, aliás, se você gosta do programa de televisão, que na verdade é o início, era um aplicativo do Chosen, né? Pode ver o episódio 7 da primeira temporada. E vem, acho, o final, essa conversa super famosa entre Nicodemos e Jesus, né? Depois vamos falar do super famoso versículo 16, né? Que é um resumo. Mas, antes de chegar lá, eu fico com Paulo no versículo 3, né? Agora, mais difícil para você essa pergunta. Jesus fala que temos que nascer de novo para entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Eu sei que é uma pergunta muito difícil. Você precisa de resumir para uma pessoa em algum minuto. Primeiro, o que é esse reino de Deus, na sua visão? Acho que você falou de pergunta difícil, né? Então, para a gente tentar simplificar a pergunta que é difícil, a gente pode dizer o que não é o reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ponto. Então, se a gente entende o antônimo e o sinônimo, então se eu entender que o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus é a vontade de Deus. O reino de Deus é a ação de Deus. O reino de Deus é aquilo que Deus deseja. Então o reino de Deus é o desejo dele. E Jesus vem falando assim, João Batista vem pregando, e qual era a mensagem de João Batista? Arrependimento e anunciando, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus chega, Jesus diz assim, arrependam-se porque o reino de Deus está entre vocês. Quando Pedro se converte, a primeira mensagem que ele prega em Atos, ele diz, arrependam-se porque o reino de Deus está entre vocês. Quando você lá na frente, Paulo se arrepende, ele diz, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então, tudo que se fala de reino de Deus é seguido de arrependimento. Então, o reino de Deus é mudança, é transformação. E tudo isso não é no meu bel prazer, é fazer a vontade de Deus que está registrada nas Escrituras, mostrada por Jesus. Não pensem que vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Vou fazer mais uma pergunta depois sobre nascer de novo. O F. Bruce, que é um teólogo, imagina americano, ele fala, ver o reino é a mesma coisa que a vida eterna, né? Imagino que também é uma possibilidade, né? Mas aqui seria mais o ver o reino. Sim. Agora, as palavras de novo em grego, ou seja, anothei, né? Sim. E você pode falar um pouquinho nessa tradução, ela também pode significar de cima. Sim. Muda. Primeiro, você acha que a tradução foi certa? Que eu vi aqui nas Bíblias católicas, quase todas as Bíblias é de novo. Você vê alguma tradução em cima, é difícil ver, né? É legal. O F.F. Bruce, ele é um teólogo calvinista. Eu tenho 2 comentários dele. Tem um comentário que é um chamaço, assim, ó, gigante, com quase 2.500 páginas. Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Da Vida Nova, se não me falha a memória, um teólogo que eu tenho bastante apreço também. Esse texto de João capítulo 3, versículo 3, sim, que você se refere, o texto grego diz assim, apekrite, Iesu kai eipenautu amen amen, legosoi ean metis geneti, anothen, que é justamente essa expressão que você se refere, que seria então um advérbio, nascer do alto. Do alto. Então nascer de cima é nascer do alto. E o que é nascer do alto? Na verdade, essa advertência, isso é uma advertência. Quando Jesus vai falar assim para Nicodemos, olha, você precisa nascer do alto, e foi traduzido nascer de novo, por que é nascer do alto aí? Pode ser um sinônimo, mas nascer do alto traduz mais as palavras de Jesus. Como ele era fariseu, na cabeça dele ele tinha recebido tudo do alto. Mas na verdade, tudo que ele recebeu não tinha nada do alto.
O que Jesus estava falando para ele? Você precisa nascer de cima. Isso caracterizava nascer de novo. Ele, inocente, e diz assim, mas como que eu sendo velho, ó a inocência, mestre querendo discutir com o doutor, como que eu sendo velho vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Qual que é a resposta de Jesus para ele? Você é mestre em Israel e não sabe como acontecem essas coisas? Ou seja, para resumir, na cabeça de Nicodemos, ele deveria saber, porque se ele fosse um fariseu de verdade, ele já deveria ter nascido do alto faz tempo. Então, o nascer de novo aqui seria, larga tudo que você está fazendo e começa do zero de novo. E aqui é o choque, porque tudo que você aprendeu não serviu de nada. O diálogo é muito realista, né? Entendeu, o Xavier? E aí só eu parei na palavra aqui, perdão, mas só para concluir o texto para os irmãos que os haters aí da internet falam assim, lê o texto pela metade. Então diz assim, anothen hu dinati identen basilean tu theu. Não é? Então, se você não nascer do alto, você não pode ver, não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus aqui. Então seria Basilean Sucel. Né? Obrigado. O pastor Samuel, ficando um pouquinho aqui, por que ele não entende? Por que você acha que Nicodemos não entende, né? E talvez você concorda, na minha visão aqui é um nascimento espiritual. Você concorda nessa... Precisa nascer de novo espiritualmente? Pode nos Eu penso ajudar. que existe um conceito novo aqui. Não, esse conceito não é um conceito judaico. Jesus apresenta para Nicodemos um conceito desconhecido. Não existe novo nascimento no judaísmo. Por isso que ele não entende. Por isso que ele não compreende. E quando Jesus começa a ensiná-lo, começa a dialogar com Nicodemos a respeito desse tema, apresenta uma novidade. E isso espanta Nicodemos. E a primeira impressão dele é, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Mas porque ele ainda não estava entendendo. Mas conforme Jesus vai explicando, a mente dele vai se abrindo. Agora, o que é curioso é que é uma ignorância no sentido de não ter conhecimento. Apenas isso. Mas isso é fundamental para o cristianismo. É um ensino central dentro do cristianismo. Sim, por isso que é o capítulo mais importante, imagina. Sim, né? Mas para o judaísmo isso não tem significado. Entendo. Ainda que ele fosse um grande religioso, como ele era de fato, né? Verdade. Um mestre, um grande religioso da sua época. Mas isso não faz sentido no mundo, na cabeça do judeu. Então, Jesus ele traz um conceito diferente. E eu entendo que, nesse sentido, Nicodemos estava despreparado. Mas é interessante que essa busca, né, da madrugada, essa busca de conhecer Jesus, Nicodemos está reconhecendo que Jesus traz uma mensagem diferente. Está reconhecendo que em Jesus se aponta que o Messias chegou à humanidade e que a mensagem que ele ministra, a mensagem que ele traz, revela a vontade de Deus para os seres humanos. Entendo. Agora o Paulo, talvez uma pergunta mais do pathos, porque mais personal. O que é nascer de novo para você? Né? Porque, como ele falou, é um conceito muito amplo, não é tão simples, né? Às vezes até tem brincadeira de ateu, que fala, os born again, necessita nascer de novo. É complexo, né? E que para você nascer de novo? E depois vamos fazer um pequeno debate aqui. Tem pessoa na igreja que não nascer de novo, imagino. Será que eu nasci de novo? Até às vezes tenho minha própria dúvida. Pode nos explicar um pouquinho aqui? É um tema que eu gosto muito. Já escrevi, inclusive, vários artigos e vários materiais de sala e turma de batismo, né, na igreja. Curso de 6 meses, curso de 3 meses. Inclusive, eu sou a favor de seminário pré-batismo e pós-batismo. Xavier, nascer de novo para mim é você começar do zero. Nascer de novo é você tirar as sandálias do Egito, que tinha toda a proteção que você tinha lá fora, e a partir de agora você ser
única e exclusivamente, ou único e exclusivamente dependente de Deus. Nascer de novo é vestir as couraças do evangelho. Nascer de novo é enxergar com os olhos da fé e entender quais são os planos de Deus. Porque quando eu nasci no ventre da minha mãe, eu vou entender que são pelos meus parâmetros. Agora, quando eu desço as águas e a partir dali tipifica e simboliza o novo nascimento, quem me guia é aquele que me compra, ou aquele que me comprou com sangue vertido na cruz do Calvário, sangue puro e carmesim, que a partir dali eu terei uma nova vida, uma nova caminhada. E para concluir, isso de nascer de novo é tão importante que ele fala assim: eis que do teu passado eu não me lembrarei mais. Isso aqui é até um descaso, né, pastor Samuel? Porque você fala assim, Deus pode esquecer de alguma coisa? Como é isso? Agora, se ele, onisciente, onipresente, onipotente, diz que não vai mais fazer menção do seu passado, em Deus nós temos condições de escrever um novo mundo, uma nova página. Isso para mim é o nascer de novo. Talvez bem, obrigado, bem rapidinho. Podemos nascer de novo várias vezes? Na sua opinião, é só uma vez uma conversão? É possível? Essa é uma pergunta muito difícil. Difícil. Simbolizando, para mim, a Bíblia fala que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e Deus não está em nós. E se todo dia, na verdade, nós deveríamos pedir perdão em milésimos e milésimos de segundo. Porque se a gente peca em milésimo e milésimo de segundo, então a proporção de pedir perdão deveria ser pelo menos igualitária. Para mim, toda vez que eu desço na simplicidade, na humildade, e confessando os meus pecados diante do Todo-Poderoso, ele me transforma. Como você nasce de novo, né? Exatamente. É um pouco meu pensamento. Não sou teólogo, então não represento ninguém, né, numa denominação, mas eu cheguei um pouquinho a isso. Tenho a impressão que todo dia tem que nascer de novo. Minha interpretação, né? E aqui não é o programa de fazer uma análise super teológica de nascer de novo. Mas isso que você fala, Xavier, é tão importante. Parece que essa análise que você teve, que eu tenho, foi a proposta de Jesus para Nicodemos. Como o senhor vê essa questão? O senhor acha que é por aí? O senhor tem um outro viés? E talvez para resumir também, conectar as perguntas, você acha que tem pessoas nas igrejas que não nasceram de novo? Sem lógica, citar pessoa na sua própria igreja, a igreja global cristã, dos bilhões de pessoas. Você quer responder um pouquinho nessas duas perguntas? Eu penso que é uma experiência muito, muito particular, né? Nascer de novo significa um rompimento, né? Nascer de novo é você criar um novo estilo de vida e criar um novo padrão, um novo parâmetro. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos no padrão do mundo, no padrão do pecado. Hoje nós conhecemos a Cristo, o nosso modelo é Jesus. E é para ele que nós estamos caminhando. Então, nascer de novo é romper a vida que eu tinha para viver uma nova vida agora caminhando segundo a vontade de Deus. Mas também ser arrogante, né? Porque a gente continua pecando, infelizmente, né? Sim. Na visão menos Santo Agostinho, né? O pecado original, né? Sim, e o apóstolo Paulo falará disso, né? Falará disso aos Coríntios, que existe uma luta, né? Espiritual dentro do ser humano, dentro do cristão convertido, que as coisas de Deus o leva para as coisas do espírito, enquanto as coisas da carne o leva para as coisas do pecado. Sim. Então existe essa luta espiritual dentro de todo ser humano, também na vida do cristão. O cristão não está isento de pecado. Agora, quando Cristo nos olha hoje, que estamos redimidos, ele nos olha através do seu sangue. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem a coisa da luz, né? Que então nós agora temos essa separação, né? Não temos mais agora acusação do pecado, porque estamos justificados pelo sangue de Cristo. Sim. E essa que é a diferença. Agora, quanto à segunda pergunta que você coloca, avaliar se existe na igreja pessoas que nasceram de novo ou não é sempre complicado, né? Sim, lógico. Mas eu acho que isso não é uma atribuição da igreja nem do pastor. É uma atribuição divina. Concordo. Deus tem o poder de saber
quem nasceu de novo ou não. Agora, Jesus nos ensina, lá em Mateus capítulo 7, do versículo 16 ao 21, que nós somos como árvores, né? E a boa árvore produz bom fruto. Então, o fruto denotará se nascemos de novo ou não, se somos boas árvores ou não. Então, se a pessoa passou por esse processo de conversão, o fruto dela, que antes de passar era um fruto que levava para o pecado, agora é um fruto que levará para as coisas eternas, para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Então, aí está o segredo, Xavier. Agora, não há como, e isso também é um ensinamento de Jesus, separar o joio do trigo, né? Nós não conhecemos e não temos a capacidade espiritual de falar, olha, você é salvo, você é convertido, você não é... Isso não é atribuição humana, é atribuição divina. Senão seria muito estresse também, imagina, né? Agora, no livro do pastor Hernández Dias Lopes, né, ele escreve uma coisa interessante, fala que Nicodemos era rico, inteligente, culto, religioso e até famoso, mas não estava salvo, né, se a gente volta na soteriologia. Agora uma pergunta que talvez a mais importante, uma das mais importantes do programa. Paulo depois vai responder. Nascer de novo tem a ver com o batismo, sim ou não? Ou é mais complicado? Como eu tenho falado, né, além de instruir nesse tema, a gente tem militado um pouquinho também nesse assunto. Eu tenho um debate, inclusive, com o pastor Cruvinel, queria mandar um abraço para ele, sobre Não Vejam Só. São 2 programas de debate. E para mim, eu como pastor, como teólogo, entendo que o batismo, ele simboliza o novo nascimento. Até porque, assim, Jesus não teve pecado, Jesus não pecou, e ele, para mostrar e tipificar e simbolizar o novo homem, sendo ele o segundo Adão, ele passou pelo caminho das águas para dar o exemplo e mostrar que tinha que seguir aquele caminho. Então, eu chego aqui, bonzão, tá, todo grandão, cheio de pecado, cheio de lepra, pecador mais extremo, e fala, não tenho que me batizar. E Jesus, que não tinha nada, mostrou e deu o caminho. Para mim, o batismo é a porta de entrada. Então, ele simboliza o novo nascimento. Né? Então, para mim, ele é um ritual importante. Sabe por quê, Xavier? Eu não sei como o pastor Samuel só para entender, isso. te cortando, primeiro tem um nascimento de novo, e talvez depois de algumas semanas, um mês, o batismo simboliza esse novo nascimento. Seria um pouco sua visão? É exatamente isso. Como acontece com casamento. Ninguém chega amanhã e fala assim, eu vou casar. O cara é louco pra falar isso aí. Ainda mais nos dias de hoje. Tem preparação, porque casamento vai uma grana danada. Então tem toda estruturação. Você vai... portanto, deixar o homem, pai e mãe, se unir a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Se não comprou uma casa, vai pagar aluguel. Então, uma série de coisas. Você faz um planejamento. O batismo é a mesma coisa. Você se converte, você muda, você se transforma ali. Aí você entende, eu vou externar. Ou seja, o batismo é a formalização sacramento, de né? que você realmente faz parte do corpo de Cristo. Interessante. Compartilha, não sei se é um pensamento mais pentecostal, parece que talvez os calvinistas acreditem que não é igual. Você tem uma visão sobre isso, pastor Samuel? Eu entendo que o batismo é uma exteriorização daquilo que aconteceu interiormente. Né? Então, eu nasci de novo, e isso é uma experiência pessoal minha com Jesus. Sim. O batismo é um ato público. Lógico. Onde eu mostro para as pessoas, eu falo, olha, estou agora sepultando aquilo que eu era e estou nascendo agora numa nova vida em Jesus. O batismo é isso. E existe só 2 ordens que Jesus dá à igreja. 2 ordenanças, né? É batizar e a ceia do Senhor. São as 2 ordenanças que Jesus dá. As grandes ordenanças que existem dentro do cristianismo. Então, e aí se for... Protestantismo, né? Depois de luta, né? Exatamente, mas isso está já lá nos dias de Jesus. São as 2 grandes ordens, as ordens centrais do cristianismo. É o batismo e a ceia do Senhor. É aquilo que ele nos ensinou a fazer. Então nós precisamos falar disso sempre, né? E no caso da ceia, até que ele volte. Mas o batismo tem essa função de
publicizar, de deixar notório para a comunidade, para as pessoas, para a sociedade, que agora eu tenho uma nova caminhada. E essa nova caminhada inclui negar quem eu sou para viver Jesus na minha vida, viver a vontade dele na minha vida. Porque o versículo 5, por que o Jesus diz que devemos nascer de água e do Espírito? Pode continuar respondendo Samuel depois sobre isso e depois vamos no versículo 8. Como... Trata-se, assim como muita coisa nessa conversa, também de um simbolismo, né? De algo simbólico. De uma adesão agora para um novo reino, né? Nós falamos no programa passado, né? E eu até usei essa analogia de você ser transformado, né? Sair de um reino para pertencer agora a outro reino. Então a água, ela pode aqui estar representando, ou representa na minha concepção, a purificação. A água é aquilo que vai te limpar, né? A água não te limpa do pecado, né? A água limpa o ser humano que está sujo, assim, na sua superficialidade aqui. Isso, eu estou com as mãos sujas, eu vou ali na torneira, lavo as minhas mãos com água. Não lavo com sangue, né? Lavo com água e aquilo é purificado. Agora, o sangue de Jesus, ele tem uma outra conotação, que aí é uma conotação espiritual, que vai me purificar do meu pecado. Isso tem a ver lá com o simbolismo, né? Com o tipo de Cristo que era apresentado lá na lei de Moisés. Então, agora personificado em Jesus, e Jesus, que é o antitipo, né, daquilo que era um tipo, Jesus agora assume esse papel. Então a água, ela tem essa representação simbólica, ela é aquilo que purifica. E também a questão de nascer do Espírito é porque o Espírito, e aqui é na letra maiúscula, né, porque não é um Espírito, está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Né? Então é algo que é uma obra regeneradora do Espírito. Quem faz essa obra é o Espírito. Então, existe uma atitude humana de acreditar, mas quem age regenerando a minha vida, a sua vida e a vida de todo aquele que crê é o Espírito Santo. Então, nascer da água, porque a água tem um símbolo de purificar. Nascer do Espírito, porque o Espírito é o regenerador. É aquele que faz essa obra espiritual em nós, que nós necessitamos para estarmos de novo na presença de Deus. O pecado que havia rompido com a nossa comunhão que tínhamos com o Senhor, agora está distante, porque o Espírito nos regenerou, nos fez com que nós fôssemos agora transformados novamente segundo a imagem de Deus, a imagem do Criador em nós. Obrigado, foi muito claro. Agora, o pastor Paulo, ficando um pouco realmente no Espírito, né? Com a palavra no versículo 8, né? Com o vento, que é pneuma, né? Aliás, você vai no pneumologista, né? O português cheio de raiz grega, né? Mas quero saber, aqui vem uma dupla sentido com pneuma, né? É o vento, mas também o Espírito Santo. Podia explicar um pouquinho aqui? E também essa coisa de o vento, a gente não sabe de onde vem, talvez conectado com o que o pastor Samuel falou, um pouco difícil de entender para mim, porque o Jesus fala nesse momento disso. Sim, João capítulo 3, versículo 8, né? Tu pneuma hupotele, pnei, kaiten fone, autu akoens, que é do verbo akou, ali ouk oidas, poten arreti, kaipo ripagi, autus estimpas ro gegemenomes, ectu pneumatus. É interessante que a expressão pneuma, do grego, é cognato de pneu, que vem do hebraico ruach. Não é ruach, como muita gente fala aí pela internet, não. Não é parece que tem uma cascata quebrando, a galera ruach, como se estivesse espirrando. Espírito ou vento, sopro em hebraico é ruach, e em grego é pneuma. É cognato de pneu, sopro, vento. E o texto fala assim, que a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas nós o vemos e sentimos, né? Você pode, a árvore balança, você vê que o vento está ali,
o vento sopra aqui, eu tô com frio, porque você consegue sentir. Isso assim, é sobrenatural. Ele vai em todo lugar, vai para Cracolândia. Exatamente. Mas também vai para Exatamente. ter o rei, presidente. E se você analisar, esse é o trabalho do Espírito Santo, Pneuma Agion, ou Ruach HaKodesh, em grego e hebraico. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que é o seguinte, uma questão que a gente poderia até discutir em âmbito mais global. Por exemplo, mas o Espírito Santo não vai estar na Cracolândia, mas o Espírito Santo vai estar no prostíbulo. E ele vai convencer a pessoa onde? Mas é o santo. O santo é impermeável. Isso que eu vou falar é fantástico. O santo é impermeável contra o pecado. Então, por isso quando a gente fala assim, se revestir do novo. Então, quando você está revestido de Deus, revestido do Espírito Santo, não tentará o Senhor teu Deus, é isso que eu estou dizendo. Agora, se o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai convencer o homem no pecado. Ele vai convencer o homem do pecado no pecado. Porque como eu vou me arrepender? Como eu vou gerar transformação? Então, para mim, esse foi uma analogia tremenda sobre essa ideia do Espírito. Por quê? Quando ele começa a conversar comigo, eu não entendo. É a mesma coisa o vento. A gente está no período agora de férias. Quer dizer, não é lógico, né? Não irracional. Exatamente. Não é logos. A gente está num período de férias, de escola, e as mães devem estar com o cabelo branco já em pé. Talvez você, tem uns camaradas lá na minha rua que não cresceram ainda, os caras soltam a pipa ainda, não sei se lá na área do senhor é assim. Então o camarada gosta de soltar um pipa e tal, aí você olha e fala assim, o vento tá pra onde hoje? Por quê? O cara sabe como que ele vai soltar o pipo, o quadrado, né? Na linguagem mais popular. É nesse sentido. Inclusive, Xavier, até um alerta. A galera fala assim, não, é porque as coisas do Espírito você não tem que ver nada, você não tem que sentir nada. Esse texto, eu gosto de dar uma alfinetada, já fala totalmente o contrário. Porque sentir, eu vou sentir. De onde ele vem? Não sei. Para onde ele vai? Não sei, mas eu vou sentir. Obrigado pela boa exegese que você fez para nós. O pastor Samuel, no versículo 12, né, a gente está avançando, né, entendemos que Jesus quer explicar a ele as realidades celestiais, né, mas não as terrenas, que eu penso, né. Em minha opinião, isso é particularmente verdadeiro, porque Jesus conhece o céu, ele estava lá. Tem essas coisas, né, entre céu e a terra. Como você analisa isso, pastor Samuel? Eu tendo a concordar com você nesse aspecto. Eu penso que esse é um dos aspectos que nós podemos apontar ao texto. É muito interessante porque Jesus tem conhecimento da eternidade, né? Então aquilo que... Sim. Aquilo que... No prólogo a gente viu isso. Né? Exatamente. Então ele tem conhecimento da eternidade, ele esteve ali, não está nesse período de 3 anos e meio, porque está cumprindo aqui seu ministério, né? E, na verdade, esses 33 anos, né? Porque cumpriu toda a sua vida e aqui agora está se referindo especificamente ao seu ministério. Então, mas na conversa de Jesus, Jesus está sempre relacionando a sua conversa com Nicodemos também, remetendo às questões da lei judaica, porque, como nós reafirmamos aqui, trata-se de um fariseu, de um judeu fariseu. Sim. Então, essa questão da lei, ela está ali presente e Jesus vai lembrando dessas questões, porque isso faz muito sentido para ele. E agora, aquilo que Jesus está falando está prenunciado pelos profetas, está prenunciado por pessoas que viveram antes de Jesus. Isaías, o profeta messiânico, falou muito a respeito de Jesus. Nicodemos, talvez por conta disso, do conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, que ali naquele momento não está formado, mas ele conhecia o texto de Isaías. 53, por exemplo, né? Capítulo 57. Exatamente. Que é o super famoso também. É um deles, né? Um deles, tem vários, né? Mas tem vários textos em Isaías, onde Isaías, por isso que ele é chamado de profeta messiânico, né? Porque ele fala muito a respeito do Messias. Então, Nicodemos, ele compreendia em parte que Jesus tinha alguma coisa de diferente.
E essa busca por esse entendimento, ainda que ele esteja aqui ainda derrapando aqui nessa questão, ele está começando a compreender, olha, Jesus tem uma mensagem diferente. E parece, porque o texto, quando nós estamos aqui partindo mais para a parte final dessa parte do capítulo 3, parece que o texto se encerra de forma meio estranha, né? Mas não é. Jesus, na verdade, está fazendo com que Nicodemos reflita com as questões dos profetas e as questões do Antigo Testamento, que para ele é fundamental. Para Nicodemos é fundamental. Então, Jesus faz essas correlações. Então, ele não compreendia na plenitude, mas muitos judeus também não compreendiam, mas acabaram crendo, porque viram que a manifestação do Messias e aquilo que estava registrado nos profetas e na lei estava se cumprindo em Jesus. E isso que é muito interessante. Então, essa questão de nós entendermos todas essas questões celestiais, tudo isso, Jesus é a pessoa mais indicada para falar. Não há dúvida disso. Por ter estado toda a eternidade no céu até os dias da sua vinda na terra, e depois por voltar para lá e estar lá até vir buscar a sua igreja. Então, tudo isso tem a ver com essa correlação ou essa relação direta que Jesus vai fazendo, vai apontando para Nicodemos, vai fazendo com que ele faça esses links, né? Verdade, lembrando daquilo que... A gente já falou isso, né? Que já Quer dizer, que a Bíblia é muito... Exatamente. O hiperlink, né, do Wikipedia, né? Isso é uma analogia. Aliás, Paulo, vamos lá no versículo 14, né? O Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Pode nos lembrar um pouquinho dessa história? De novo, se você quer assistir na televisão, no Netflix, tem o The Chosen, que ele fala bem ao início do episódio 7, né? Da primeira temporada, exatamente nesse episódio sobre o Nicodemos, que lembra rapidinho, né? O judeu estava morrendo e olhava um serpente de bronze, né? Por quê? Então, é interessante essa questão, né? Tem um dado bem dificultoso, porque você levanta essa questão no Egito ali, né? Muita serpente, e aí Deus manda Moisés levantar a serpente para que todo aquele que fosse picado por uma serpente olhasse para essa serpente fosse curado. Só que o povo caiu na idolatria. A serpente cura, a serpente faz milagre e tal. E o texto nas palavras de Jesus em João capítulo 3, versículo 8 diz assim: da mesma forma com que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então, isso é uma profecia, entre aspas, porque sim. Jesus não faz profecia. Exatamente. E se você pegar essa ideia de Jesus, tá, mas quem levantou? Moisés levantou a serpente, e quem levantou Jesus? Deus. E essa ideia do levantar, isso é profundo. Porque para você chegar a Jesus, você tem que ir nos pés da cruz. Então, aos pés da cruz. E Jesus está sempre em pé. Não na cruz, mas agora na sala do trono. Todo-Poderoso. E quando Jesus é levantado, aí o texto fala assim: para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Quem fosse picado, mordido por uma serpente e fosse curado pela serpente de bronze, ficava bem, ficava curado. Só que não dava garantia de vida eterna. Qual é a analogia real? É que mesmo que você tenha uma cura material, isso não é o evangelho. Mesmo que você tenha uma ajuda, né? Exatamente. Simbólio, né? Que João não fala de milagre, exatamente. Ele vem trazer a ideia de um conceito mais elevado, porque o contexto é o contexto do céu. E o que João faz? Ele desvincula o reino da terra com o reino do céu. Então, você olhar para Cristo é a garantia da salvação eterna. Não, aliás, a gente não preparou, né? Mas é muito bem construído esse texto. Porque Sim. a minha próxima pergunta seria: crer em Jesus é ter a vida eterna. Então, eu vou fazer para Samuel, depois a gente pode comentar. Porque a gente chega lá no super máximo versículo 15 e 16, né? 3,16. Podemos depois ler, se quiser.
Você quer ler o preparo? Pode só responder rapidinho sobre, não rapidinho, mas sobre a vida eterna, né? Faz uma introdução, depois ele pode ler. A vida eterna é o tema central da palavra de Deus, né? Sim. Esse versículo 15 e o versículo 16 são versículos centrais. Eles sintetizam a Bíblia, a mensagem bíblica. Com certeza. Então, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que todo ser humano, através de Jesus, nasça de novo e possa estar de novo na presença de Deus. Deus não escolheu pessoas a dedo para que isso acontecesse. Deus se revelou através de Jesus, e Jesus, como a revelação plena de Deus, ele agora pode comunicar essa mensagem, essa verdade. Então, a vida eterna, ela é esse objetivo central, e é através do sacrifício de Jesus, Deus faz esse trabalho, ele regenera o ser humano. E a vida eterna é a qualidade infinitamente sublime da vida. E ela é a comunhão viva com Deus, e tanto agora quanto também para a eternidade. Então, a vida eterna, nós começamos a desfrutar dela agora, nessa vida. Porque seria uma definição do reino de Deus, né? Então, encontramos, de Deus, né? Exatamente, nós encontramos a Cristo nesta vida. Então aqui nós começamos a desfrutar da vida eterna, mas depois nós teremos, depois da nossa morte, ou se Jesus voltar antes que nós morramos, teremos a eternidade para estar com ele para sempre. O Paulo, você pode fazer a leitura do 3,16 e talvez depois em grego, não sei, comentar alguma palavra. Claro. Fala em português primeiro. O texto que é um texto mais conhecido, né, da Bíblia, como o pastor Samuel falou. Para mim, acho que é um texto que é mais pregado, que é mais lido. Inclusive, eu sou da época que as irmãs do Coque entregavam folhetinho nos pontos de ônibus. Hoje, com os aplicativos, tem sumido os pontos de ônibus da rua, ou se modernizado, né? Ponto de ônibus de vidro, com cobertura. É legal que, não sei como é aí na sua cidade, a gente que fala aqui de São Paulo, é tudo muito moderno. Devia ser melhor, mas mudou muito da minha época. João 3,16, na versão NVI, diz assim, o texto sagrado: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto grego diz assim: Rutos garegepasen hotheos ton cosmon, rosteton uion ton monogne edoken rina, pas hopisteuon, exautume apolethi, al arre, zoe aiônio. E esse texto aqui... Zoe, só te cortando, a gente via a vida eterna. Gente trabalhou, não é o bio, né? Exatamente. Já a gente trabalhou a diferença de Zoe e bios, né? De fato, traduzindo português direto, Deus amou o mundo. E esse mundo aqui, ton cosmon, não é só os seres humanos. E aqui, querendo ou não, quando uma linha teológica, não querendo atacar, mas defende que aqui são os eleitos, aqui não se trata de apenas humanidade. Por quê? Porque cosmon, né, na verdade, quando você vai trabalhar essa terminação em ni, da ideia do amplo, na ideia de plural. Então Deus na criação de Deus não seria só a raça humana. A raça humana seria a última parte e talvez uma das mais importantes de Deus. Então João 3,16 quer enaltecer que de fato Deus amou toda a sua criação, que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crendo, porque o verbo aqui pisteuon é uma ação, né, contínua. Pode ter a fé, né? Exatamente. Se eu acredito hoje, eu tenho que continuar crendo até amanhã, porque isso vai bater com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que crê até o fim, aquele que perseverar até o fim, é uma boa precisão, salvo. né? Não crer uma vez, bom, você fica algum minuto da morte, talvez como na cruz, né? Um dos dois, o ladrão, né? Sim, não crê, mas exatamente. Para nós
Então, assim, é Onde é crendo. mais- E eu observei algo que o pastor Samuel falou interessante sobre a questão da árvore. Você pega uma árvore seca, você vai falar que árvore é aquela? Sem o fruto. Então, aí eu acreditei hoje, amanhã eu não acredito em mais nada e não demonstro fruto não. digno de arrependimento. Então, sintetizando e concretizando é assim. João 3,16 é o ápice da realidade e é um incentivo para quem recebeu Jesus como Salvador continuar nele até a última trombeta. Para citar outra palavra grega meio erudita, né? Seria um aforismo, seria um super resumo, super sintético. O Lutero fala do miniatura do evangelho, você concorda, pastor Samuel? Só para terminar nesse... É difícil discordar de Lutero, né? Porque Lutero foi um grande homem. Até que ele não estava tão um pouquinho nervoso, né? Mas, uma bibliografia. Né? Aliás, para quem gosta de teologia, de se aprofundar em teologia, eu recomendo as obras selecionadas de Lutero, da editora Sinodal. Ele faz assim reflexões teológicas muito profundas ali naquele texto. É um texto riquíssimo, vale muito a pena lê-lo. É o pai do protestantismo, né? Exatamente. Então eu concordo com Lutero, com certeza. E esse versículo é uma síntese perfeita, né, do Evangelho. Ele vai simplesmente sintetizar de forma muito precisa o que é o Evangelho, a proposta que é feita à humanidade, o seu objetivo primordial. Deus amou a humanidade, entregando Jesus, o seu Filho, para que nós que crescemos nele, ou que viermos a crer nele, tenhamos vida eterna, tenhamos restabelecido essa comunhão que foi perdida em virtude do pecado. E ainda o amor de Deus pela humanidade não é algo simples, é algo complexo. Falar sobre o amor de Deus é algo muito complexo. Porque não é uma salvação universal, né? E não se trata de um sentimento. Não se trata de um sentimento, mas de uma atitude concreta de salvação. Deus fez algo. Ele agiu, mesmo sem nós merecermos. Sim. Ele agiu. Então ele envia Jesus para que, por meio da sua missão sacrificial, nós fôssemos salvos. E é um amor redentor que é enviado para alcançar todo aquele que está perdido e que se entrega voluntariamente. Ninguém levou Jesus para a cruz. Não foi o judeu que matou Jesus, tampouco o sinério, tampouco os romanos. Quem matou Jesus na cruz foi Deus. Entendo. E isso precisa ficar muito claro. Mas ele se entrega voluntariamente. E ele se entrega e Jesus fala, eu tenho o poder de entregar a minha vida e tenho o poder de reavê-la, porque ele sabia que ele ressuscitaria. Então, isso também é lindo. Então, este amor é um amor profundamente missionário, porque deseja alcançar todos os povos, todos os seres humanos. Então... E sem julgar, né? Citando o versículo 17. Exatamente. Sem julgamento, né? Exatamente. Não foi aqui para julgar. Exatamente. Então, Jesus, o versículo 16 é muito lindo, porque está ali embutido, pertence, todos esses apontamentos que nós temos feito pertencem a uma análise bem feita desse versículo. Sim. Porque não há como falar da graça e da misericórdia, do amor de Deus, sem falar de João 3,16. Então, esse é um versículo fundamental que resume toda a obra redentora e todo o significado central da Bíblia Sagrada. Agora, uma última pergunta para você, para concluir, talvez você pode conectar que você falou no início do programa, né? Acho, pastor Samuel, que é importante entender que não podemos nos purificar de nossos pecados como o veneno de uma serpente, né? A gente precisa do sangue de Jesus, da sua morte. Então, talvez tentar fazer um resumo um pouquinho de que você falou, porque gostei muito, você falou sobre esse sangue, essa purificação não espiritual, né? Talvez você pode conectar um pouquinho. O apóstolo João, o mesmo apóstolo, agora escreveu uma das suas cartas, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: se andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse versículo talvez, Xavier, seja a melhor resposta que eu possa lhe dar. Mas o fato é que o sangue é que faz a obra.
de purificação. E é interessante, veja bem, se nós pensarmos na lei, o sangue no Antigo Testamento, ele geralmente contaminava as pessoas. A questão do período menstrual da mulher e outras obras que de alguma forma traziam, né, a questão do sangue, contaminavam as pessoas. Somente o sangue do cordeiro, que era sacrificado uma vez por ano, remia o pecado do povo. E como um tipo, né, de Cristo, apontando para o ato sacrificial de Jesus, quando Jesus se entrega, isso de fato é concretizado. Mas, como diz o autor aos Hebreus, aqui o nosso programa não é sobre a carta aos Hebreus, mas podemos fazer esse link, né? Porque não há como nós deixarmos de narrar essa questão. O autor aos Hebreus vai fazer essa comparação. E agora, através do sangue de Jesus, nós somos levados a estarmos na presença de Deus, né? Hebreus 10:19 em diante, o autor ele escreve que agora, através do sangue de Jesus, foi-nos aberto um novo e vivo caminho que ele nos preparou. Então agora nós temos essa liberdade. Isso se dá através do sangue. Então, Entendo. um sangue que muitas vezes poderia ser símbolo de impureza, na pessoa do Cordeiro, o Cristo revelado, morto e depois ressuscitado, traz justificação para todo aquele que crê. Obrigado, foi de novo muito claro. Pastor Paulo, vamos concluir, versículo 18 até 21. Para mim, que não sou teólogo, não tão simples de entender. Aqui não é sobre sangue, agora é sobre luz. Eu quero só comentar uma reflexão de C.S. Lewis, né? Grande intelectual de Oxford, falava: acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não apenas porque o vejo, mas porque por meio dele vejo tudo o mais. É tipo ver a vida em rosa, lembra, né? Na minha época você joga... Aqui é uma nova luz. Você concorda? Ela vai bem aqui, essa frase de C.S. Lewis, para comentar esses 18 até 21? E Eu pode concordo. concluir aqui. Essa expressão de luz, para você entender, para você que nos acompanha agora e ficou firme até agora no programa, veja como é importante, e nós estamos recheados de questões gregas e hebraicas permeadas dentro da cultura brasileira. A palavra luz em grego é fósforo. Sim. Então você vem da ideia de fósforo, que lógico. vem você tem a ideia de or em hebraico. Então, por exemplo, Bereshit Yahat-Shitaim, né? Gênesis 1:3. Ouro, né? O ouro no material. Exatamente. A luz, ela é luxuosa. Exatamente. Não Então você tem Vaiomer Elohim Yeri Or. Vayeri Or. E disse Deus, haja luz e houve luz. E a Septuaginta foi a primeira a utilizar a ideia de Or, traduziu por fósforo. Então, a ideia de nós somos a luz do mundo e sal da terra, eu gostei dessa palavra que você utilizou e ela tem uma conotação diferenciada no Evangelho. O luxo seria você estar separado do pecado, porque a Bíblia diz que a luz brilha nas trevas, ou em outra versão, na escuridão. O que seria? Ser luz seria andar diferente de todas as outras pessoas, não em traje, não em máscara, mas em ações, porque o Evangelho reflete as ações. Então, ser a luz significa refletir a boa e a imagem de Cristo, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança dele. A Bíblia fala que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ou seja, por que nós somos a imagem e semelhança dele? Porque tem um monte de crente vivendo derrotado. Tem alguma coisa errada, não tem? Vai voltar de novo naquela segunda pergunta.
nós deveríamos nascer todo dia de novo, para que essa luz, aí a presença de Deus, possa refletir todos os dias em nossa vida. Amém. Tá bom. Muito obrigado, acho que foi talvez um dos melhores programas. O teste é fantástico, né? E a gente continua como Capítulo 3 no próximo programa. Vamos falar de João Batista, um grande exemplo. Então, até breve. Obrigado, pastor. Até mais. Obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau.